Boa tarde, bem-vindos à Confraria das Lagartixas. Eu sou Cláudia Belintani, sou mediadora e curadora da confraria, e aqui, bem-vindos, é um prazer poder estar com vocês, é um poder partilhar esses dois geniais, um escritor, Cortázar, que eu adoro, cara, extremamente, esse conto dele, do Bestiário, é um livro maravilhoso, quem não leu, eu recomendo. Né? Ele vai no realismo fantástico. Eu costumo falar que o Cortázar, ele tem na maioria dos contos, ele tem algo que se chama Adalberta, que bacana, bem-vindo, bem-vinda a Marta, bem-vinda Marta, bom te ver. Ana Cristina, eba, tem duas coisas para você hoje, Chico, bem-vindo, Maria Cristina, Rê. Carmela, querida Esther, bem-vindos. Enfim, Euclides, bem-vindo também. E eu aqui com o Cortázar, sou alucinada, voltando na história do Cortázar, porque ele tem um lance nos contos que chama-se, que é um ponto vélico, né? É onde a gente se esbarra num determinado local e a gente vira o contrário, né? E ele traz a Circe, na verdade, a feiticeira, né? Que ele traz essa dela, Adélia Manhara, que é a aranha, na verdade, né? Que é uma feiticeira que enfeitiça os homens, seduz os homens, e acaba, o conto já abre com essa citação, que ela acaba, de alguma forma, matando os seus pretendentes, né? E aí, na realidade, a história da Cissa é meio que ela transformava os amantes em animais, e ela tem esse poder. Então, o Cortázar traz isso para a gente, ele traz a realidade da vida dele na casa da mãe, a Mãe Celeste, e a realidade na casa da Adélia, na família, né? Naquele local, naquela escuridão. O seguidor do Allan Poe também, que ele vai mamou pra caramba, né? Tem o gato também, que está com os olhos furados. É toda uma coisa, né? Meia macabra, mas de uma genialidade absurda essa trama, né? E aí a gente vai entrar nesse cara que é um gênio, que é o Paul Thomas Anderson, com esse filme maravilhoso. Para mim, ele é um dos melhores diretores que tem. Ele escreve em parceria com Daniel Day-Lewis, né? Que eles começam a tramar o filme a partir do momento em que o marido, em que o Paul Thomas Anderson adoece e a mulher dele começa a cuidar dele, ele percebe que ela gostaria que ela poderia gostar dele ficar naquele estado permanente, né? Eu acho que esse filme é uma ode às mulheres, desse poder do feminino, que é uma coisa mágica, impressionante. E eu trouxe essa análise ai, não lembro o nome dele agora, mas enfim, que ele fala dessa cena em que ela faz os cogumelos e é um diálogo absurdamente surdo, mas ela grita, né? Ela delimita o espaço ali, ele se rende a ela e ela faz esse homem renascer todos os dias através dessas poções. E é todo um universo feminino que tem essa mãe, né? Que ele cria, essa mãe que aparece nos sonhos, esse homem frágil, esse homem faminto, que ela detecta no primeiro olhar, na primeira cena, ela olha e fala, ah, meu menino faminto. Então ela percebe a fragilidade desse grande costureiro, desse homem cheio de manias, de neuroses, enfim. E nesse amor neurótico que os dois estabelecem, porque eu acho que as paixões, os amores, as relações são todas um pouco neuróticas, faz parte do mundo, faz parte da vida, e eles acabam se equilibrando nesse processo. E o Cortázar traz isso também, essa mulher também que a princípio parece frágil e que também as coisas são discutidas na mesa, né? Ela trama através dos bombons, né? Ela envenena através dos bombons, enfim, e dos licores. E no Paul Thomas Anderson é tudo muito, é o café da manhã, é sempre a mesa, ela conhece ele no hotel, que ele está tomando café, as discussões são na mesa, o casamento é comemorado na mesa, essa coisa da alimentação, né? Do que nos nutre, né? E o Paul Thomas Anderson ganhou o Oscar merecido agora, e ele tem filmes maravilhosos, Sangue Negro, O Mestre é uma coisa assim fora do normal, é uma coisa assim maravilhosa. Enfim,
Bem-vindo, senão eu vou falar muito, a gente vamos acabar às 5h30. E aqui não, as pessoas, eu vou tirar um pouco a bola de quem estiver falando muito. Um pode entrar na fala do outro, vocês podem levantar as mãos para falar, mas o lance que determina aqui é a oralidade. O que prevalece na confraria é a gente poder conversar, ouvir, como se a gente estivesse numa sala de bate-papo mesmo. Porque. Ah, desculpa, aqui entrou um negócio. Ok, só um pouquinho que eu não estou. Bom, já arrumei. Enfim, esse é o grande da história, né? Um poder partilhar, falar, discutir, interagir. É isso que nos traz aqui. E bem-vindos à confraria. Agora eu vou deixar vocês falarem a palavra de vocês agora. Podem começar. Fiquem à vontade. Ana Cristina, bem-vinda, Ana. Tem que abrir teu microfone, Ana. Pode Abri começar. aqui. Boa tarde para Boa vocês. tarde, linda, Cláudia, bem-vinda. querida, com essas escolhas assim que dá o que pensar, acima de tudo, né? E esse grande diretor, o Paul Thomas Anderson, né, que ganhou agora uma batalha após a outra, e é importante que se diga que o responsável, o diretor da música, que é o Johnny Greenwood, é o companheiro dele no Mestre, na Batalha Após a Outra, Magnolia. Magnolia é aquele filme que chove sapos em Los Angeles. É sensacional. Brilhante o filme também, completamente bom. Brilhante Magnólia, ele recebe muita indicação, né? Então, eu quero dizer que o Johnny Greenwood, que tem 54 anos, um musicista, é o 48º melhor guitarrista do mundo pela Olha revista só. Rolling Stones. E eu sou fã da banda dele há anos, que é o Radiohead, que é uma banda, para quem não conhece, é um rock maravilhoso que dá para ouvir, bárbaro. E nesse filme, a gente tem um tipo de música muito interessante, porque se vocês repararem, a música acompanha o filme inteirinho, me lembrou até seriado turco, que o filme tem a música o tempo inteirinho na espreita, como se estivesse atrás da porta para sair tocando. E esse tipo de música chama-se film score, é o background score, que é aquela música de bastidores mesmo, que vai acompanhando. E é tão genial porque o piano, o Johnny Greenwood é um músico completo, então ele vai dedilhando aquele piano intensamente ou suavemente, e tem detalhes assim interessantíssimos que eu. Bom, a abertura da música é o Woodcock, é a música de abertura. A gente percebe muitos dedilhados de piano intensos, calmos, sinistros. E uma coisa que eu queria chamar a atenção é que antes dele conhecer aquela moça tão bonita lá que vai acompanhar lá, que Leslie Marville tá ótima no papel. Ele prepara um vestido da Condessa todo em bordô, com branco, entremeado, tudo. E o uniforme da nossa protagonista, da Alma, a Alma é um nome maravilhoso, né, para ela. É bordô, com a gola branca, tá toda entremeada, como se ela fosse assim a futura condessa dos sonhos dele, né? E ela convida esse célebre bilhete for the hungry boy, my name is Alma. É bárbaro, eu até guardei para alguma paquera interessante no futuro, achei o bilhete ótimo. E ele diz que sentia que procurava ela a vida toda. Agora, é interessante que quando leva para casa de campo,
Ele começa a fazer um vestido no corpo dela. E o que que acontece com a música? A música é um dueto de violinos que o som vai e volta, vai e volta, vai e volta. É bem sedutor o violino nesse movimento, vai e volta, vai e volta. É bárbaro. E, e a Cyril, que é a irmã dele, a Cyril Woodcock, que eu achei assim, ela bárbara, a Vic no papel, maravilhoso. Ela chega e percebe o aroma de lavanda e o que a Alma tinha comido de jantar, o limão siciliano e o resquício de Jerez que ela ainda tinha. Então, muito Uma interessante. farejadora também, né, Ana? É, uma pessoa assim, eu achei extraordinário isso. Aroma de lavanda e você comeu Ela alguma. cheirava, parecia um E cachorro, ela seria um pouco como o farejando. conto da Circe, que ele É, provou os bombons, não é? pois é, Isso e também, o cheiro, né, Ana? É. Bem-vinda, Ana. bárbaro. Temos que lembrar que são os anos 50 e tem uma alusão ao começo de toda a vida do Dior, ali, os vestidos do Dior. E interessante quando ele vai subindo as escadas, o piano vai dedilhando e ele entra Good morning, ladies, e Good morning, Mr. Woodcock, aí começa a orquestra. É sempre aquela música que está na espreita deles, né? Acompanha o dia chuvoso. Quando ele faz a música da princesa, tem algo parecido com a Marcha Turca de Mozart no piano, é uma música marcial de realeza, né? E aí temos o capítulo dos cogumelos venenosos, né? Achei bárbaro esse domínio todo. É uma música meio batucada, meio uma coisa mística de quem está fazendo o caldeirão e mexendo. É bem interessante essa música de fundo, né? E ela envenena os cogumelos quando ele I love you, Alma, quando ele casa com ela. Aí ele vai para os Alpes, né, em lua de mel. Mas nesse momento, quando ele está sentado com aquele suéter branco, aquela boina, aquele óculos, eu quebro a quarta parede para dizer que homem bonito. É o que eu tenho a dizer. Música e parabéns o Johnny Greenwood por essa. Adoro ele. Ele acompanha esse Anderson maravilhoso. Para quem não viu a chuva de sapos caindo em Los Angeles, no Magnolia, eu aconselho, né? Eu acho que é isso que eu teria a falar. Vou esperar vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui na margem. Não, tá tudo tranquilo. Vou esperar ouvir um pouco do conto, que esse conto aí, pelo amor de Deus, eu E vou o me conto também é arriscando. recheado de tangos, né, Ana? Tem É, música, tem piano, também ela é tem pianista, ela piano. toca Olha, piano. sabe que me deu vontade, Cláudia, de fazer aquela playlist como eu fiz Ah, do você devia Amor fazer. nos Tempos do Cólera, que eu tirei do Aham. livro. Todas Mas as olha, eu músicas. prometo para um outro momento para ouvir um pouco vocês É. todos Mas aí. esse merece, viu, Ana? Pensa, se você puder É, fazer, a gente vou depois fazer a passa por playlist, e-mail para as porque tem pessoas. os tangos, tem aquele Gotham Project, que é aquele tango em cima do Piazzolla, mas eu vou ver se eu faço a playlist aí desse. Tá Cortázar muito bom. é cortante, né? Ele é maravilhoso, ele é Ele maravilhoso. fatia a alma do ser humano, É, né? é. Mas E é ele, isso, e ele... Cláudia. Obrigada, Ana. Obrigada, que Delícia, delícia te quero ouvir um ouvir. pouco tudo. Ah, Me concentrei aqui na banda sonora, que hoje merecia, né? A turma beleza. dos Oscars aqui, né? Isso Muito aí. bom. Obrigada, obrigada, querida. Obrigada. Marta, pode falar bem, a palavra é sua agora. Bem-vinda. Boa tarde, obrigada, Boa Cláudia. Boa tarde. tarde a todos, tudo bem? Boa tarde, É, bem-vinda. não, eu fiquei aqui pensando, né? Porque eu, na verdade, eu não tive uma experiência tão positiva da alma, não. Parece que você teve, né? Teve uma cena do filme que, inclusive, eu achei, para mim, foi muito surpreendente quando eles vão no casamento. Acho que é da Bárbara, né? Aquela pessoa que pede para ele fazer o vestido e tal.
E aí ela começa, né? Ela está totalmente alcoolizada e cai. E aí a alma, a reação da alma, né? Eu realmente eu fiquei assim chocada, porque ela não teve nenhuma empatia, né? Pensando como mulher, como uma situação assim, de uma situação de uma pessoa naquela, enfim, numa certa humilhação, sim. E a única coisa que ela pensou naquele momento ó, foi que ela não merecia, né? O vestido. Ela era não era merecedora daquela obra de arte, vamos dizer assim, da sua obra. Ela fala isso para ele, né? E ali foi naquela cena que eu me dei conta de que era esse amor dela aí, né? Essa obsessão muito ambiciosa também, né? Quer dizer, ela não podia vê-lo, né? Enfim, uma mulher usando um vestido que uma outra mulher, que ela bêbada, enfim, cai ali. Então, ela não podia sair de um certo patamar, essa obra dele de arte. Que, Uhum. por um lado, eu acho bacana, assim, nossa, é muito amor, mas tem um outro lado que eu achei extremamente desumano, sem empatia. E tanto é que uma hora a irmã dele chama ele e fala: fulana de tal, não me lembro que se era uma condessa, não trocou de costureiro, né? Trocou o designer. Não me lembro agora quem era a pessoa, era uma pessoa importante. E ele fica absolutamente indignado, como pode? Quer dizer, tem alguma coisa ali naquela ambição que eu acho que ela entendeu o tempo todo, assim, e ela alimenta isso, né? Ela não, ela vai lá e tira, né, o vestido da mulher, a força. Enfim, eu não sei, eu fiquei. E aí, essa coisa também de preparar a poção lá com veneno, com cogumelo envenenado, fiquei pensando essa coisa da bruxaria. Enfim, não sei, fiquei assim. Não tive uma boa impressão, não fiquei me sentindo bem com a alma, essa é a verdade. Então, queria só colocar um pouco isso aqui. Ah, Marta, bacana, é outro olhar, é outra posição, é fato mesmo, é uma obsessão, né? E ele é uma empáfia, ele é o cara, né, o intocável. E ela percebe, ela trama, literalmente ela trama, ela percebe o cara desde o início, e o final também, ela tem Ele é genial, né? Ele faz o roteiro, porque ela está conversando com o médico, né? Que ela também, que o médico se encanta com ela. E ela traça um futuro, aparece ela com o carrinho de bebê, que é tipo assim, eu vou fazer o que eu quiser, né? E na cena, por exemplo, tudo é dissimulado, né? É a trama, mas o mais claro que é uma obsessão, né? Uma obsessão do vestido, do que ele faz, do que ele trama também, né? Porque ele acha que ele também enfeitiça os vestidos. É toda uma coisa entremeada de obsessão e de loucura, né? Dessa loucura. Totalmente. Quase É, diabólico, eu diria. Acho que a gente tem, parece um muito, pacto, assim, né? muito. Parece um É, pacto. Um entendeu o que que é o outro, né? Um isso. entendeu o que que era esse até onde você pode ir e eu vou também, né? Eu achei que era um Isso, pouco isso. isso mesmo, uma briga de poder séria ali, séria, né? É um fazendo xixi no pé do outro ali, delimitando espaço, né? Gente, desculpa a terminologia, mas é mais ou menos isso, é briga de poder ali dos dois, mas ela percebe a fragilidade dele desde o início, impressionante. E ela trama, né? É fato, isso é fato. É porque eu falo nesse sentido porque ele faz o próprio diretor, eu não consegui achar a reportagem com tradução, ele fala que o poder do feminino, né? Porque os homens sucumbem às mulheres, né? Os homens acham que estão no controle, mas no final das contas as mulheres estão no controle. Claro que é uma coisa figurativa, mas eu entendo, né? E aquele vestido, ele fala. E quando ele perde esta cliente, Marta, ele fala tipo assim, porque ele está perdendo o controle do que ele fazia, porque ele só fazia aquilo. Ele Isso. começa a Uhum. perder quando ele fica enveredado pela trama da alma, né? Pela paixão da alma. Ele acaba se Uhum. entregando. Ele pede socorro para a irmã e a irmã fala assim: escuta. E tem a cena da irmã também que vira assim: não vem brigar comigo que eu te arranco o coração fora, ela É, fala. uhum. Cuidado comigo, entendeu? O É. coitado dele. Ah, Não, mas eu fiquei pensando assim que esse jogo, eu achei que o momento tinha um certo jogo perverso, mas isso já se coloca desde o primeiro encontro deles no restaurante, quando ela anota tudo, aí ele arranca e fala assim: você agora pode trazer tudo, vou ver se você lembra de tudo, né? De tudo. É é, quase um joguinho perverso, e é ela um jogo. lembra.
né? É, Ela é. entrou na dele total, ainda manda ali um bilhetinho ali, enfim, né? Já Com o pronto, a coisa já telefone, estava enfim, mas pronta. ele fez um joguinho ali meio perverso e ela entrou total, né? Ah, ela sacou, eles se reconhecem os dois ali. É impressionante, bacana. Obrigada, Marta. Adelaide, pode falar. Gente, vocês podem entrar na fala também, tá? Adelaide, pode falar. Bem-vinda, Adelaide. Olá, hoje é a minha primeira vez aqui. Bem-vinda, que bom, que bacana. Agradeço a escolha, né, do filme, do texto, do conto. Bem, bem, bem tramada essa essa união dessas duas obras, né? É, eu gostei bastante da forma, né, como se estabelece o jogo, tanto no filme quanto no conto. Para mim é um jogo em que as peças, cada um vai pondo a sua peça, né, e vai articulando é, qual seria o melhor resultado final ali. Mas o interessante para mim é, dentre as muitas coisas, mais lá para o final do filme, quando a irmã devolve para ele aquilo que ele sempre falava, né? Ai, meus ouvidos não querem ouvir determinada coisa, né? Então é um diálogo que eu não quero ter, ai, isso agride meus ouvidos. Então, quando chega a vez dele fazer choramingos para a irmã devolve aquilo que ele sempre falou no café da manhã. Café da manhã. É, É. os momentos ali em que ela tentava estabelecer algum tipo de diálogo e ele, ai, meus ouvidos não estão, não querem ouvir essas coisas, enfim. Então, é interessante que quando o calo é do outro, né, isso não me interessa, mas enfim. E aí, esse jogo, tanto do filme quanto no conto, em que o personagem dá esse voto de confiança para a Adélia, né, e aí ele vai observando a história dos bombons, do licor, a família dela que quer falar, mas também não fala, mas que está ouvindo de repente atrás da porta. E ao final, né, aquela cena enfim, quando ele entra na cozinha e vê as baratas. E aí eu já pensei no veneno das baratas, e quando ao final ele abre o bombom e tem pedaços, né, da barata dentro do bombom e tal. Não tive como não pensar também na Paixão segundo o GH ali. Que é a parte- É, a coisa branca, aquela substância branca da barata, isso mesmo, da Isso. carícia. Então, concordo que a música também no filme faz tanto no filme quanto no conto, né, a história do piano, enfim, faz uma dinâmica de concentração, né, do espectador ali, da próxima jogada. Qual é a próxima jogada, né? E para mim ali, essa cena que estava passando aqui no início da apresentação hoje, dela na cozinha, quando ela deliberadamente estabelece, vamos jogar esse jogo da doença aqui, né? E ela tá cozinhando com a manteiga que ele não gosta, né? E Uhum. ele está observando que ele sai desse papel do desenho para olhar o que ela está fazendo e aquela troca de olhar, ok, eu vou jogar o teu jogo, né? Então, Aham. ali eles se assumem, né? Eles param. Ali Sim. acaba o jogo, na verdade, né? Porque ali eles se assumem, ok, vou jogar o teu jogo, então tá, então beleza, então me beija agora antes que eu fique doente e tal, nananã. E é isso, né? Acho que foi muito rico o cruzamento dessas duas possibilidades, dessas duas tramas, né? Tanto do filme, a trama e a trama do tecido, né? Quanto do conto, que também não deixa de falar de uma trama, né? Que está acontecendo ali. Obrigada pela oportunidade. Imagina, bem-vinda, Adelaide, bem-vinda. E é muito interessante, essa cena final é uma coisa impressionante. E mais ainda, depois que ela casa, quando ela vai tomar o café da manhã com ele no hotel, que ele bufa, que, que ele fica assim, preço, tipo assim, falando, tô perdido, porque ela fala assim, agora eu vou fazer o que eu quero, eu vou esperar. Quando ela fala para a Sírio, que ela fala que quer que a Sírio saia, que ela quer fazer o jantar, eu preciso que ele experimente o meu amor, né? Eu preciso me mostrar quem eu sou, né? A irmã entra na dela, ela percebe completamente. Quando ela depõe as armas,
que ela começa a tomar o café da manhã, aquele olhar da Sírio para ela, que ela não faz um barulho, que ela vai passando a manteiga, e essa posição dele de manhã, tipo assim, não me desvio do que eu estou fazendo, né? A coisa do chá, e ela percebe que ele vai se fortalecendo e vai virando aquele, né? E ela fala, eu quero você fraco, para que depois você se fortaleça novamente, né? E ele entra no jogo, ele depõe as armas, na verdade. Muito bacana, Adelaide, bem-vinda. Maria Cristina, bem-vinda. Bom te ver, a palavra é sua agora. Vá. Boa tarde, tudo bem Tá, com vocês? tudo É, ótimo, que bom te eu ver. eu não vou acrescentar muito, não, mas eu fico feliz de ouvir é, tudo que foi comentado até agora e perceber que bate com aquilo que eu pensei, né? Eu acho que realmente é um jogo, né? O filme, tanto o filme quanto o conto, é um jogo de dominação, né? Desde o início. E no filme eu tinha assim a impressão, logo no início, a atriz é muito meiga, né? E ela faz um papel assim a princípio, né, de uma pessoa muito meiga, mas aquilo assim é por pouco tempo. Ela vai começando a, a, a se colocar, a colocar a vontade dela, né? E durante toda a trama, durante todo o filme, né, a gente percebe essa luta por se impor, né? Por dominar também, e não se deixar dominar, se deixar ser dominada, vamos dizer assim, né? Então eu achei o filme belíssimo, fantástico, e agora, antes da gente começar, quando eu assisti, né, acho que todos devem ter assistido o que você colocou, Cláudia, as cenas do filme, né, e não sei quem é que está falando ali, É o explicando, Gustavo Cruz, é o Gustavo Cruz. sei, e aquelas, principalmente as últimas cenas, nossa, gente, como eu não entendo nada de filme, essas cenas, assim, eu sei que são todas muito bem estudadas, né? Mas, nossa, eu achei fantástico, achei assim, muito interessante. Eu não sei se é possível depois deixar para a gente rever, né? E então é isso. Eu fiquei muito encantada com esse jogo, né? Como vocês falaram, esse jogo de domínio, né? De marcar o lugar, marcar o território, de dominação, de, de, de impor também o pensamento, a vontade, os desejos, né? Eu achei isso muito interessante. E, de fato, no final, eu acho que nesse jogo todo a vencedora é a alma, né? Uhum. Que ela consegue é, fazer com que ele, com toda aquela, é, é, aquela seriedade, né? Aquela importância toda, como profissional, como estilista, ele cede, né? E realmente ele faz uma, uma escolha, né, pelo amor que ela poderia dar, mas só dessa forma, né, como ela achou, né, dominando dessa forma, né, envenenando para fazê-lo ficar fraco, né? Então é isso. Deixando no limite, olha aqui, a Ana fala, a alma preenche o vazio fantasmagórico deixado pela mãe. Ele tem essa tormenta, né? É um homem rodeado de mulheres. Sim, É, verdade. Eu estava é, pensando na mãe também. Eu é, acho que é, é. a mãe deve ter sido também uma mãe dominadora, né? E a E babá, ele fala da babá também, Maria Cristina, da babá, que ele pediu para a babá ajudar a fazer o vestido de casamento da mãe, e ela falou que não, ela não poderia casar. Então, você percebe que é um homem rodeado por mulheres fortes, né? É sim, impressionante. É. E tinha uma nossa, crença olha, que dava um azar, não é? Quando fizesse os vestidos e não se casaria mais.
É o fetiche, É, né? A superstição do vestido de noiva, que não podia tocar no vestido, né? É. Muito bom. Atenção que os vestidos foram feitos para o filme. E uma outra coisa que a gente tem que falar sim, ali, que é a iluminação. Ele pega o rubor do rosto da alma. Ela no começo ela começa com uma vermelhidão, como se fosse uma garota do interior meio vermelhinha, e aparece aquele rosto. Eu estou falando porque eu vi, né, assisti também um documentário do cara da paleta de cores, da iluminação, do amarelo, e aí como vai transformando o rosto da alma, né, ela vai perdendo aquela vergonha interiorana e se transformando numa outra mulher. sim. Genial, né? Gente, é Não, muito. são tantas sutilezas, né? Que eu É, acho que é um filme, assim como também o conto, né? Que a gente tem que rever, tem que reler isso a- mesmo. e várias vezes, porque parece assim, são coisas muito sutis, né? Que só a gente repetindo para começar a perceber tudo isso. Nossa, É, maravilhoso, eu é. adorei. Muito bom. Obrigada, Maria Cristina. Obrigada pela presença, pelo Eu carinho. que agradeço, eu que agradeço. Euclides, bem-vindo, Euclides. Bom te ver, bom te ouvir. Olá, Boa olá, boa tarde a todos. Eu eu estava pensando aqui, estão me ouvindo bem ou está ruim o Te ouvindo, som? tá ótimo o som, tá ótimo, Euclides. Tá. O, meu vértice é mais puxado pelo aspecto psicológico do personagem, né? Eu não entendo muito de cinema, Hum, feitura do cinema. E um dos aspectos assim que eu acho que vi é que a alma tem alma, né? Bastante alma. É, uhum. Para mim ficou a ideia de uma moça interiorana, mas muito sagaz, muito esperta e amorosa. Não ficou um lado manipulador. Na verdade, eu achei que ela era desafiadora, de quebrar a manipulação, o estado dele. Eu fiquei mais com essa ideia. Muito perseverante ela, né? Qualquer outra mulher nas mãos dele foi destruída pela mesma, pelo mesmo desprezo que ele manifestou pela alma, né? Ela envenena ele no momento que ele diz que ele não precisava dela. O primeiro envenenamento foi: eu vou transformar você em uma pessoa frágil para você ver que precisa de mim. Ela falou isso no segundo envenenamento, alguma coisa assim, né? Ele Uhum. entendeu isso. Eu acho que sim, que ele entendeu que ele precisava ser frágil para se humanizar. Isso mesmo. Sim, eu Aí, também entendi isso. não é? A humanização dele precisaria passar por livrar-se da mãe, né? Ele era obcecado pela mãe, uma personalidade obsessiva e uma defesa narcísica poderosíssima, né? Parecia arrogante, mas ela identificou bem, ela identificou que ele não era frágil, ele não era forte, ele só se fazia de forte. Ele Era um gostou menino. disso, me parece, né? Então ela pode ver a alma dele. Eu achei bonito isso. E ao poder ver a alma, ela desafiou ele e conseguiu como se estabeleceu um vínculo ali, né, com as duas. Não considero a dela perversão, eu considero mais a dela perseverança irresponsável, porque ficar com ele é um tiro no escuro, né? No, E completamente. humilhar. É, Hã? completamente, é verdade. Não era tão bonito assim para mim, não, viu? Não. Então eu fiquei com isso, a quebra do narcisismo dele, que vem da fixação da mãe, né? E também como defesa contra as mulheres. Ele atacava todas, né? Ficou também uma questão dessa, dessa forma dele se relacionar, diminuindo as mulheres, e da forma dela afrontá-lo.
Eu acho que era isso que me ocorreu nesse aspecto mais do personagem e do. Assim, acho que não precisa, ou precisa lembrar que ali tem muito Édipo, né? Ele com a mãe dele. Seria uma fixação que ele não resolveu, né? Então seria isso que me fez manifestar nessa linha, nesse vértice de olhar mais para o personagem. Lembrando também, Euclides, que no conto, o Mário, quando ele conhece a Célia. Dé, ele também se liberta da mãe, a mãe Celeste. Ele também tem uma quebra ali. Fala, agora eu vou me libertar da minha família e vou, né? Ele cria né? Ele se Verdade. desloca, ele se desloca também, né? E eu acho extremamente poético o filme também. Eu acho que eu costumo dizer que qualquer maneira de amor vale amar de fato. Existe um amor ali, uma obsessão, uma loucura, o cara é completamente, né, fora do contexto, e ele descartava as mulheres, como você está dizendo, tanto que ele fala assim, o que que a gente vai fazer com ela? Dá um vestido X para ela e acaba a história. Aham, E aham, ela percebe, não, fala, não, eu não vou sair do jogo, né? O lance do carro, quando ele passa mal, que ela pega a direção, que é totalmente simbólico, falou, eu vou dirigir. E aí ele aham, entende. Aí ela fala, bom, agora tá comigo a aham. história, né? E E lá, aí e lá foi só um mau humor, né? Ele e- estava não, ele estava deprimido ali, né? cansado porque ele entrou, Cansado. ele foi dirigir o desfile e ele nada podia sair fora do normal. E era um cara Uhum, dificílimo, tinha problemas sérios psíquicos ali, né? Porque não podia interromper uhum. o cara, não podia falar com ele de manhã, não podia fazer barulho, tinha que ser do jeito que ele queria. E era assim, era repetitivo, tinha que ser a mesma coisa, cozinhar da mesma forma. Impressionante. E É ela. engraçado, você lembrou, é engraçado rever a ideia de que ele, ao ser, ao levantar defesas poderosas, narcísicas e abusivas, né? Era super Uhum. abusivo, ele era. Muito, muito. É uma identificação com o agressor, né? Quer dizer, a gente pode dizer assim, a mãe dele é vista como uma agressora, é vista Uhum. como quem, no fundo, quebrou todas as ilusões dele, né? Então ele se traveste de um agressor. E é interessante ver como ela capturou isso, né? Ele é um agressor, ele vai agredir, mas não vai me atingir. Quem vai atingi-lo sou eu, a alma, né? Quem Uhum. vai mostrar para ele que ele é frágil sou eu. E aí fica assim, no filme, parece que ele é um amor que cresce Uhum. para uma resolução, vou dizer. Enquanto no conto é um amor que vai se Sim. mostrando para a destruição, né? É Uhum. um amor que mingua. Uhum. E no filme não, no filme é um amor que cresce. É, Eu achei humano, isso né, também, né? interessante. O lado humano, é. Humano, Eu humano. queria só dizer uma coisa, Euclides, quando você diz dessa identificação com o agressor dela, ao final ele também tem uma identificação com o agressor, porque ela diz com todas as letras que ela vai ter o poder sobre ele ali, deixando ele frágil, doente, para ela cuidar dele. E ele se entrega. Então, acho Eu Uhum. que acho aí que também, não. eu acho que Eu aí vou dizer também porque ele se eu vou dizer identifica porque com eu esse acho que lado não. dela. Eu acho que não. Ela dança com ele, ela não vai dominá-lo. Ela diz que vai deixar ele frágil para ele gostar dela e depois ele vai ser forte de novo para maltratá-la. Ela dança com ele. Eu estava me referindo ao agressor, a identificação do agressor, é ele com que ele achava que a mãe dele era. A mãe dele era quem quebrou todas as ilusões dele. Então ele quebrava todas as ilusões das mulheres. Era só E, ele que tinha valor. e tem uma coisa em relação à mãe, que ele faz o vestido de noiva da mãe para um segundo, para a segunda núpcia da mãe, né? A mãe fica, não tá mais com o pai. Imagina, ele era um menino.
a hora que ele fez aquilo, né? Então tinha, e essa mãe está dentro dele, ele leva o cacho de cabelo, ele fala para a alma desde o começo, você tem que andar com o retrato da sua mãe. Ele vai levando essa mãe, né? E ela percebe o menino abandonado, o menino indefeso nele desde o começo, né? E ela vai levando. Eu acho que ela constrói. Eu também, eu concordo. Eu acho que ela constrói, de fato, né? Diferente do Cortázar. O Cortázar, na verdade, ela é psicopata, a mulher, né? Não tem, ele percebe, mas ele precisa daquilo também para subir um degrau na vida, né? E ele fala desse ponto vélico da casa dele, dos pais e da casa dela, quando ela se afasta, que ela se muda, e ele tem que se transformar também. Porque o amor transforma também, né, de alguma forma. E é uma coisa completamente diferente. Mas é isso. Obrigada, Euclides. A gente pode entrar um na fala do outro, que nem a Diva fez. Eni, pode abrir teu microfone. Bem-vinda. Eu só queria comentar uma coisa, desculpa, Eni, rapidinho, porque eu acho que a personagem ela tem um lado dela tão meigo, tão doce, que confunde um pouco. Ela não, essa coisa de ser bem intencionada, de ser submissa. Me lembro da primeira cena quando ele vê, ela tropeça, né? E aí ele acha graça, só que ela não fica com raiva, ela começa a rir do tropeço dela, né? E eu acho que foi ali que ele, né, que alguma coisa bateu ali para ele, mas ela tem alguma coisa extremamente meiga e doce que leva a crer que ela é uma mulher submissa e ela não tem nada de submissa, né? Absolutamente nada. Enfim, era isso. Mas eu acho que ela pode ser meiga. Eu acho que ela pode ser meiga. Ela era destrambelhada, ela se adapta a ele, nitidamente ela se adapta a ele, ela aprende a sentar na mesa, aprende a não fazer barulho, ela não quer invadir o quarto, ela percebe, ela vai entrando na vida dele devagar, ela se apaixona, eu acho que ela se apaixona por ele, não acho que ela seja uma golpista aí, mas enfim, né? Eu também, eu também, Gente, eu, boa eu queria tarde. só pegar esse gancho aí, também acho isso desde o começo, Cláudia, quando que realmente eu não acho que ela tinha má intenção, mas ela foi se transformando na medida que a gente foi conhecendo aquele lado tóxico dele, o relacionamento tóxico naquela casa entre todos, e ela, aquilo foi sendo tão duro, aquela coisa da torrada, o barulho da torrada de manhã, aquilo a mim foi me deixando também tão nervosa com aquele homem, né? Não queria ser atrapalhado em nada. E ela foi, então, não é que ela planejou isso, mas ela foi mudando o modo de ver o mundo à volta dela e como ela ia sair dele, como todas saíram, ou continuar. E aí ela foi construindo uma forma, conhecendo ele, foi construindo. E ele trazia todos os traumas da infância de uma mãe que deve ter sido muito autoritária. Ele era um cara autoritário, queria dominar todas as mulheres à volta, aquelas costureiras todas, aquelas 50 costureiras que subiam aquelas escadas todos os dias, eram mulheres, mulheres, mulheres dominadas, né? E a própria irmã, que sabia também um jeito de contrapor o que ele achava, mas ela não rebatia. Já a alma costumava dar uma rebatida no que ele falava, mas é por isso, mas é por aquilo irritava mais ele. E eu acho que ela foi construindo essa relação dos dois, porque ela gostou de ficar com ele, claro, ele é um cara doente, mas e ele foi mudando, ele foi vendo por outro lado. Eu acho que isso que deixa ver, mas que parece que os dois, o fim do filme, para mim, me indica que os dois funcionavam melhor juntos. É Só isso, isso. isso. Maria Eunice, Boa pode tarde, falar, tudo Maria bem? Eu, Eunice. oi, Maria, oi, oi, Maria Eunice. Adalberto já entra. Oi, Pode boa falar, Maria tarde. Eunice. Boa tarde, bem-vinda. e eu? Eni que ia Tinha falar. alguém na minha. Tinha alguém na minha. Eni, desculpa, gente, eu me perdi, Ana. Fala. Eu queria falar sobre as duas mulheres. Como no conto ele descreve a Délia, né, como sendo uma pessoa assim, muito alma. Quando a gente vê a alma físico, o rosto da alma, fisicamente, ele no conto ele descreve muito parecida. As duas são muito meigas. Ele fala que a Délia
é loira, é cálida, não sei o quê. Então, assim, nos dois, tanto no filme como no conto, eles usam a protagonista é, como sendo uma pessoa, é, não aquela bruxa antiga dos contos antigos que a gente via, né? Que é feia. Não, elas são bonitas, elas são meigas, e a gente é uma outra forma de mostrar que elas são frágeis fisicamente, mas que são poderosas, né? Eu achei muito interessante que tanto o conto como o filme trazem esse aspecto da mulher aparentemente frágil, mas que no fundo elas dominam, né? Só que no conto ela acaba não conseguindo e no filme a alma consegue, né? Era mais por aí que eu queria chamar a atenção. Oi, boa tarde. Tudo bom? Obrigada, Eni. Oi, Juliana, boa tarde. Só um pouquinho, Juliana, eu vou passar a palavra para a Eunice. Eu já te Ah, deixo, claro. já vai na sequência. Eunice, pode falar, Eunice. Vocês podem entrar também, viu, Boa gente? Pode entrar. tarde. Vai, pode falar, Eunice, pode falar. Então, uma Eu coisa tô tentando assim, entrar faz um tempinho que já. Vai, tanto, entra, Adalberto. Pode, fala, Eunice, fala. Não, tanto eu só o queria. conto, tanto o conto quanto o filme me fizeram pensar numa questão na qual eu também me incluo, porque determinadas pessoas, mesmo assim, quando tem sérios indícios de que algo vai dar errado, essa pessoa caminha, sabe, para o precipício. É o caso do Mário, quando todo mundo está falando da Adélia, né, que tem algo de errado, e o cara fica bravo, mas ele vai até o fim, ele não abre mão disso. E como é o nome a alma? Alma. A alma, assim que ela conhece o costureiro lá, Reynolds. a primeira coisa que ele fala é a relação dele, essa coisa da mãe, né? De levar o cabelo lá da mãe junto à roupa. Ela acha estranho, né? Mas mesmo assim, ela entra nessa relação. Para mim, a alma é o personagem forte. Em nenhum momento ela foi, como é que fala? Essa pessoa frágil. Não, ela sempre foi forte. E ela percebeu que o moço lá, eu esqueço o nome do personagem, como ele trabalhava muito, ele ficava doente, ela Reynolds. É percebeu Reynolds. reino. Nesses momentos em que ele ficava doente, é que ela tinha a oportunidade de ficar com ele mais de perto. Então, ela foi aprendendo que a maneira que ela teria para ficar junto dele era adoecendo, era enfraquecendo. Que, na verdade, ele não era forte. Ele usava aquilo lá para se defender. Então, é isso que eu tinha para falar, tá? O que eu percebi e como que a gente, às vezes, sabendo que algo vai dar errado, você caminha para essa coisa, querendo ou não. Tá ok? Ele se joga Eu no poço. pensei que ela faz uma ruptura dessa elegância toda dele, né? Aí eu ainda fiquei com uma questão assim, uma interpretação ingênua, porque da hora que ela usa os cogumelos, oh meu Deus, ela vai matá-lo, mas como assim? O médico chegou, não deixa, e aí? Mas assim, ela rompe, né, com aquele homem elegante e tal, então eu acho isso o máximo, né? É como se a alma entrasse na alma dele, né? E aí desconstruísse tudo que já estava construído, né? Eu achei isso fantástico. Eu Só quis, já que, falou. gente, eu só Adalberto, fala, queria. Adalberto. Fala, Adalberto. Eu tô tendo um infarto aqui, se eu não conseguir falar. Que faz... Fala, Adalberto. É que faz tempo que eu não participo, mas Eu vou não te é dar por os isso. cogumelos, Adalberto. Vamos, bora. Eu queria traçar um paralelo lá da fala da, acho que é Martha Mosley, que ela foi uma das primeiras a falar lá atrás, e ela falou que não se sentiu confortável e falou algo como desumano
E daí eu quero fazer uma provocação, eu e as minhas provocações, né, sempre. Eu tenho uma série chamada, eu sei que não está no nível dos grandes cinemas e tal, mas tudo é arte, né? Eu quero traçar um paralelo aqui. Tem uma série chamada Game of Thrones, onde tem uma personagem chamada Daenerys e ela é muito machucada, ela é muito ferida, destruíram a família dela. E por onde ela passa, ela vai carregando um dragão e destruindo tudo, tacando fogo em todos os clãs aos quais ela se opõe. A vida dela é construída em cima disso. E daí eu tracei um paralelo há muito tempo atrás, até meio terapêutico, assim, vendo que o dragão interior de cada um de nós, a gente tem que ter muito cuidado como a gente usa o dragão interior de cada um de nós, senão a gente vai tacando fogo em tudo que a gente vê e a gente acaba se tornando quase igual àquilo que a gente contesta, né? E baseado em cima de uma outra provocação da confraria, quando eu li ontem, que é quando o amor está sendo servido, alguma coisa assim, é uma frase assim. E a Nina Simone dizia que quando o amor não estiver sendo servido, a gente deve se levantar da mesa e sair. Mas a minha questão é aqui, com dragões interiores tão fortes, eu vejo que é um poder destrutivo. Eu trago uma outra viés aqui. Essa questão do desumano, o que é humano e o que é o desumano. Eu vejo assim, um poder destrutivo do ser humano. Às vezes, será que toda forma de amor vale a pena? Será que todo amor que está sendo servido vale realmente a pena? Esse é o meu questionamento. Porque assim, eu não olhei o filme e eu já trouxe outras vezes aqui. Eu não me atrai muito esses amores destrutivos, esses jogos muito compulsivos. Eu não gosto. Eu acho para mim que o amor tem que edificar já desde o princípio. Talvez eu esteja errado na minha concepção. Então eu trago essa provocação, essas várias provocações entre cruzamentos, né? Era isso aí. Eu queria comentar rapidinho, já que ele foi por causa da minha fala. A fala do Euclides também me despertou, porque ele falou no humano, e várias falas falaram, né? Humano e desumano. E daí eu entro nessa provocação, que eu sempre trago a questão antropológica e sociológica, né? Mas com as guerras, com o poder destrutivo que o ser humano pode ter em relação ao outro, esse narcisismo, essa sociopatia, tudo que desperta. Eu já não vejo com olhos tão amorosos histórias assim. Eu já vejo por um outro viés. Eu procuro pelo poder da construção, da edificação. Talvez eu esteja sendo utópico na minha fala, mas enfim. Não, eu acho que você está correto, Alberto. Só quero sinalizar uma coisa. Acho que a dificuldade fica por conta de uma convenção de se usar a palavra humano ou para os dois lados, para a destrutividade e para o virtuoso. É que a gente acaba usando no clichê comum, o humano, ele se humanizou, quer dizer, ele se tornou o lado humano virtuoso, mas podia se humanizar tornando-se Hitler, né? Que também foi humano. Acho que é a convenção da fala que pode ser que a gente acaba fazendo essa confusão. A fala fica sempre meio truncada, sempre meio inverossímil, né? Longe da semelhança do real. Mas eu só queria com essa intenção. Mas Euclides, na verdade, eu não trago aqui nem a fala de quem fala desumano ou quem fala humano, não é no sentido de polarização, porque a gente está num mundo muito polarizado. A questão é tudo ver a coisa de dois. Não, eu também não estou polarizando, não. Eu trouxe, exatamente, eu trouxe no sentido de, como eu disse, de provocação, de muitas vertentes, de muitas variantes, entendeu? De que há um poder nesse desumano, há um poder que eu acho que eu vejo pelo contrário. É muito humano esse poder destrutivo que nós temos. Muito do homem, Adalberto. Né? Do símio, né? Que é símio. Nós, pela ciência, somos símios, nós somos primos do babuíno de Sumatra. Né? O símio é violento, trapaceiro, né? Desculpa. Adalberto, você comentou, porque foi eu que falei, eu queria só comentar, quando eu falei desumano, não foi em relação à mulher, que ela cai, ela bebe tanto que ela cai no próprio casamento. E quando ela tem uma reação, ela não foi nada humana, assim, de pensar numa outra mulher, sei lá, ter uma sororidade, uma questão assim de pensar de uma fragilidade humana.
ela não pensa nisso, ela fica com raiva da mulher e diz que a mulher não é digna da obra de arte que é o vestido. Então, Mas é assim, isso que eu agora eu digo, sei, mas a gente Marta. pensar assim, Desculpa, claro. desculpa te cortar, mas é isso que eu digo. Você disse que ela não foi nada humana. E eu já estou dizendo uma provocação Não, contrária. eu Eu concordo. acho que ela é muito humana, de repente, O que o entendeu? Freud chamava da pulsão de morte, né? Faz parte do humano, né? Realmente, o humano é isso. A gente tem a pulsão de vida e a pulsão de morte agressiva, destruidora. Só que a gente tem que fazer alguma coisa positiva com a pulsão de morte, né? Não é sair destruindo. Eu acho que ela foi assim, nesse sentido. Eu acho que é totalmente humano, você tem razão. É bem pulsão de morte, mas é muito assim, parecia assim, a obra de arte é acima de qualquer coisa, né? A obra dele, ele não pode se sentir desprezado, menosprezado, ele tem que estar sempre por cima. E isso, assim, eu fiquei muito chocada, porque assim que a mulher caiu, a cena vai para ela. Eu falei, ela vai, né, fazer alguma coisa para ajudar a mulher? Não, ela tirou o vestido à força. Realmente é pura pulsão de morte, é muito humano, né? É muito humano. Muito bicho. A Magda ia falar, Magda, dizer, cadê? Eu acho que ela, não sei se ela caiu, tá na sala, Magda? Ah, não tá. Eu Magda, se fiquei quiser. pensando também na moça tecelã de Marina Colasanti, né? Verdade. Porque nesse tecido todo, é lógico que num outro âmbito de visão, mas ela vai desfazendo, né? Ela faz e desfaz. E aí, então, ao entrar, a alma, ao adentrar, repito, na elegância daquele homem intocável, ela vai ao mesmo tempo fazendo e desfazendo. Aí me lembrei aqui desse conto da Marina. Ótimo. A Gláucia que ia falar. Gláucia, pode falar. Obrigada, Olinda. É É porque ótimo deu. que a moça. Oi, boa tarde. É porque deu problema no notebook, aí eu corri pro celular. No meu Não microfone deu faz problema. mal. Nem eu queria aproveitar o gancho que você estava falando antes, da Adalberto, eu concordo com ele. Não é querendo polarizar também, mas é que é um tipo de amor que é doentio, não é saudável. E eu gostei muito do filme, mas eu queria comentar o que me chamou a atenção, que foi justamente quando ela percebe que ele exagera, né, aquela coisa da torrada dos barulhos no café da manhã, e que aquilo afeta o dia dele inteiro, e ela tem que se adequar àquilo. Só que ela não quer se adequar, mas ela não quer largar ele. Então, aí, quando ele diz, olha, ou você se adequa ou você vai embora. E aí ela não quer se adequar e, ao mesmo tempo, não quer largar ele. Então, ela encontra essa maneira, né? Que é administrar esse veneno para manter o relacionamento. Porque ela não conseguiria sem esses altos e baixos, né? Porque quando ele está em baixa, que ela está bem, porque ele está dependendo dela. Então, ela está sendo amorosa com ele, está sendo receptivo. Mas eu concordo com o Adalberto, não é um amor saudável nem recomendado, não. Não sei se ela seria capaz de matar ele, que de cara eu pensei, meu Deus, ela vai envenenar, vai matar o homem. Mas aí ela não mata. Mas será que alguma hora ela não vai dar louca e não vai querer matar? Porque realmente parece que não é uma coisa equilibrada, mas foi o equilíbrio dentro da loucura deles que ela encontrou de manter esse relacionamento tóxico, tipo, altos e baixos, para poder manter esse equilíbrio, para ela conseguir permanecer ali. Mas eu também não acho que é um relacionamento legal, não. Mas eu achei interessante a forma que ela encontrou, porque ela não queria largar ele e, ao mesmo tempo, não queria se submeter a toda aquela toxicidade. É tudo tóxico, gente. É tóxico o cogumelo, é tóxico a relação, é tóxica a casa, a relação dele com a mãe que já morreu. Enfim, mas eu gostei muito. São Era só fantasmas, isso né, mesmo. Cláudio? E tem também, É. agora eu vou entrar em defesa do diretor, Adalberto. Ele fez, esse cara, o Paul Thomas Anderson, ele faz só traz problemas seríssimos psíquicos, ele traz. O Mestre, Magnólia, Sangue Negro, né? Essa coisa. E tem o humano e o bicho ali em todos os personagens. E esse jogo de poder o tempo todo. Ele traz essa Ele fez uma batalha depois da outra. uma batalha após a outra também é uma coisa completamente assim, de uma agressividade, né, e várias facetas do homem. E o homem é bicho. Gente, o homem é bicho, é fato. Dentro de uma relação, quem nunca teve vontade de esganar o outro, né? É que nem vai lá o Mário lá com a Adélia, que ele vai no pescoço, né? Para conter aquilo, aquela ferocidade. Quem não se contém? Quem E nunca não se é à toa que o conto é do livro Bestiário. bestiário? Quem nunca teve que lidar com a fera interior? E é claro que o mundo está, né? A gente está estimulando, né, dentro da história, né, o ódio, né? Que isso, vamos morder, vamos matar, vamos fuzilar.
Claro, mas todo mundo tem essa coisa do bicho dentro de si, não tem? O ser humano é isso também, não tem como ser diferente. O É, é, diretor, para mim, o diretor, ele confunde o bem com o mal em todos os filmes dele. O último, esse, é perfeito. isso Desculpa mesmo. ter interrompido. Não, pode entrar, Regina, é para fazer isso mesmo, trazer, é para falar, é assim que você fez, pode abrir, pode todo mundo entrar. Cláudia, falar um prazer estar aqui. Eu falo de Minas Gerais e eu Bem-vinda. gostaria, eu fiquei assim, é um filme que captura a gente, né, desde a primeira cena. E Muito. uma das coisas que me chama muita atenção é, é a questão da parceria sintomática, não é? Como é que para além é, de todo o bem e do mal, acho que já foi apresentado aí por tantos colegas, como que cada um consente, né, nessa parceria. E a beleza que me chama é a construção da alma, né, desse feminino que para mim durante o filme todo vai passando para além da palavra, não é? Nas cenas, nos olhares. E eu fico pensando assim como que a alma não fica devastada, apesar dela ficar em alguns momentos tomada, né, por tantas mulheres, mas o lugar que ela consegue construir de exceção no meio de tantas mulheres e de um homem que se apresenta quase que permanentemente casado com essa mãe, né, que esse cabelinho continua com ele aí durante uma grande parte da vida por essa irmã que é tão forte, mas o que me chama muita atenção é a parceria nas cenas que vocês postaram, que eu achei assim maravilhosas, quando ela se deixa ver, né, naquela mesa lá comendo bombom e partindo, quer dizer, essa sou eu. E como é que ele não sabia disso, se o primeiro encontro com ela é nela, naquele desarranjo, tropeçando? Então, acho essa palavra importante também, né? Que faz parte do amor esse tropeço, né? É nisso que falta que o outro pode entrar, é porque falta que tem condição, né? É desse homem não todo que ele se apresenta o tempo todo, que aí fica muito nessa coisa do frágil e do forte, mas dela também se construindo. Eu acho isso maravilhoso, assim, como é que ela vai sustentando e construindo essa mulher que a gente não sabe, né? Quando o que é uma mulher, né? Que é a pergunta, a grande pergunta do Freud lá, o que é uma mulher? E ela, no meio de tantas mulheres, ela vai tendo que construir esse outro lugar. E é só assim que é possível, a meu ver, essa relação permanecer. Eu acho belíssimo quando ele diz, na cena lá, né, que ele prepara, ele consentir com aquilo. Aí eu não vejo, né? E respeito a opinião dos colegas, não como uma relação tóxica, mas como uma parceria, né? Uma parceria sintomática, que não acredito que não tenha como se construir uma relação que não seja isso, né? Mas há algumas mais, algumas menos, mas a beleza que é apresentado isso, porque é com muita poesia, é com muita beleza ela preparando aquele prato envenenado, né? E também ela se apresentando, comendo com aquela barulhada. Então eu achei assim fantástico e agradeço a oportunidade de estar aqui. Bonito, Elisete, é bacana, que bacana, bonito, bonito. É isso mesmo, é isso mesmo. Essa coisa dessa construção do amor, né? É muito bonito isso também. Eu acho, até concordo com ela, e alguém falou de desumanização, eu acho que é alguém procurando a humanização dentro do outro, entendeu? Essa parceria deles. Uhum. É isso que eu acho. É exatamente isso mesmo, Regina. Ela busca o humano. Ela, quando olha para ele, né? E eu não acho que encaixotando Helena, não vi a Jéssica ainda, agora está aqui, ó. Acho que a Juliana, né? Perfil dominável. Eu não acho ela ingênua. Eu acho ela inteligente. Ela é determinada. Ela sabe o que ela quer. Ela não se esconde. Ela dá a cara para bater mesmo. Ela não cede do desejo, né, Cláudia? É verdade. E outra coisa, ela tem toda a contrariedade e ela se mostra, quando ela acha que ela vai ter uma relação com ele, que a irmã entra, ela fala, meu, como assim? E a irmã entra, essa entrada da irmã, gente,
essas nuances de bicho, né? Que tem a coisa que começa a farejar aquela mulher, né? E ela fala para ele: eu gostei dela. Não, você não vai mexer porque eu gostei dela, né? Elas se reconhecem de alguma forma. O humano tá ali também, gente, né? Porque a gente tem todo. Fala, Ana, pode entrar, Ana. Não, é outra coisa. Depois que você acabar, eu entro. Não, pode falar, pode falar, pode falar. Mas não tem nada a ver com o que vocês estão falando. Eu vou falar Não outra faz coisa. mal, pode falar, pode falar. Não. Quando eu vi o filme e o conto, eu vou falar outra coisa diferente que ninguém Não ainda faz falou. mal. Vai. Eu me lembrei do Reynolds, né, do costureiro, daquele mito do Pigmalião, não é? Que ele quer criar uma pessoa, não? Uhum, uhum. Que tem da My Fair Lady, que ele quer moldar uma pessoa humilde, uma garçonete, ele quer fazê-la uma dama, usar as roupas dele, não é? Então, é essa criação de uma mulher. Não sei se alguém também percebeu isso. E também a Circe, né? Também é outra ligada à mitologia, não é? A mitologia grega, que ela é uma feiticeira que fazia poções. Então, a personagem Adélia fazia vinhos, né? E ela transformava os homens em animais, a Circe na lenda, né? No mito. E ela transformou dois homens, né? Levou à morte. Então, eu vou falar mais do conto, tá bem? Já que estávamos falando tanto do filme, eu vou falar mais um pouco do conto. Então, essa parte da morte, do sobrenatural, não é? E eu achei muito interessante a construção do autor, como ele foi, alguém já falou, acho que Adelaide, tecendo, né? Ele, no ponto até ele fala em tapeçaria, ele vai tecendo aos poucos. Primeiro, ele, ele não diz claramente, mas ele faz uma alusão à luta do Philip Dempsey, que foi em 1923. Então, ele coloca o tempo sem dizer claramente, ele localiza no tempo, né? Já no espaço, ele localiza claramente, que ele fala o nome das ruas, né? Lá de Buenos Buenos Aires. Aires. Mas o Cortázar era apaixonado por luta de boxe também. Apaixonado, aficionado. Então, ele cita essa luta e a gente então situa mais ou menos a época do conto. Ele fala, dá uma pincelada também, que aos 22 anos a Adélia já estava de luto. Quer dizer que aos 22 anos os outros dois já tinham ido. E, como nós falamos ainda agora, ele cita muitos animais, já que o conto pertence ao livro Bestiário, ele fala em gato, em cachorro, em aranha, em borboleta, em coelho, em peixe e em formiga. Quer dizer que as bestinhas estão sempre lá presentes. De repente, ele vem e introduz o Hector e o Rolo, né? Médicis. Como que ele vai acrescentando cada vez. Então, uma vez mesmo, o Mário chega a dizer que ele vai tecendo, ele, Mário, os episódios, juntando os pedaços. Quer dizer, ele não conhecia bem o passado dos antecessores dele, né? Do Hector e do Rolo. E a Délia, a princípio, ela tenta conquistar o Mário, né? Ela toca piano, ela faz bordado, ela costura, não é? E ele sai à rua e traz uns bombons de presente para ela, porque ele não sabia que ela fazia bombons também, não é? Então ela vai fazendo a trama dele. E depois ele compra aqueles produtos para ajudá-la nos licores, não é? E aí o autor, ele vai dando umas pistas do que pode acontecer. Ele diz que a família não recebe visitas e que o Rolo também gostava de licor, quer dizer, ele vai dando umas pistas do que pode acontecer. E ele pergunta se a Adélia fazia licor para o Hector. E ele diz também que o Manhara não estava muito contente com as provas dos bombons.
e que as lágrimas do rolo, né, também estavam nos bombons, e depois, em seguida, o peixe morre. E ele fala num remédio, esperidina, que eu fui ver o que que é, ele é contra ataques cardíacos, que foi o que um dos noivos teve, não é? E depois ele faz mais um suspense, ele fala nas cartas anônimas, não é? Então, que ele ia recebendo o Mário, né? E depois a Adélia diz a certo momento que o gato ia morrer. Então ele vai juntando as pecinhas para falar da morte dos outros, né? E ela oferece o bombom, esperando o veredicto dela, e o horror ia subindo ao peito do Mário, enquanto ele ia se arrastando, né? E é isso que eu mais ou menos alinhavei. Eu fiquei impressionada como o Borges vai dando passo a passo até chegar ao final, ele vai sutilmente acrescentando as informações, não é isso? Muito bom, né, Ana, esse conto, né, do Muito, Cortázar. É muito muito bom, bom. muito E bom. eu Nossa. achei esse ponto em comum do veneno, não é? Que uma quer envenenar e a outra também. Todos dois falam de morte e da prova, né? Um tem sabor de lavanda, o outro tem sabor de não sei o quê. E essa parte de tanto filme quanto contos terem esse precedente, digamos, de mitologia, não é? Que tem aquele filme My Fair Lady, né? Em que o Pigmalião quer transformar a moça, não é? E É é isso. muito bom, é muito bom. Olha, alguém perguntou no nome da Confraria das Lagartixas, aqui, Ana Lúcia. Confraria das Lagartixas é um conto, é o aniversário da infanta, que o Oscar Wilde fala das lagartixas que se reuniam para conspirar. Então acabou ficando o nome Confraria das Lagartixas, foi em homenagem a ele, a esse conto, e, enfim. E aí ficou essa história. Aninha está aqui também, Ana. Onde vê a Ana, é a guardiã do Sim, portal das lagartixas. Cláudia, Ana, obrigada. De quem é o conto? Desculpa, eu não... Oscar Wilde. Ele tem, Ah, gosto. no nosso site, tem também. Aliás, a trama fantasma, ela já foi discutida com Contos Cis, é a segunda vez que eu trago. Eu trouxe por causa do Oscar, do diretor que eu adoro, e por conta dessa coisa do feminino, né? Nós já havíamos discutido isso. Mas, Ana, obrigada pela tua descrição do conto. Ele vai muito ele é macabro nesse conto, né? O bestiário é fenomenal, é impressionante como ele traz o bicho do homem, né, no bestiário, né? Nossa, tem um dos coelhos que é maravilhoso. Ana Cristina, a palavra é tua agora, pode falar, bem. Como ele vai apresentando os fatos, isso que eu achei muito interessante. Ele vai passo a passo a técnica dele, né? E Ele é muito bom. simplesmente ele faz uma coisa corriqueira com fatos bem É, comuns, não é? ele é muito bom, é muito bom. Pode falar, Ana. Bom, eu tenho só dois complementos. Eu montei a playlist, vou botar na confraria, só para dar uma avisada que os tangos do Pancho se refere aos tangos do Francisco Lomuto, tem um pouco do Schumann, tem as valsas crioulas, Rosemary, que é uma antiga, e vou colocar, são umas 6 músicas. Agora, eu preciso dizer que na história do Bombom com a Barata, eu me lembrei daquela Clarice É, Lispector, o GH, eu não podia deixar. E vim aqui em defesa do amor da Alma e do Reynolds, com uma música, lógico, a minha advocacia aqui do amor dos dois é com uma música do Milton Nascimento, Paulo e Beto, que diz assim: é vida, vida, que amor, brincadeira, a Vera, eles amaram de qualquer maneira, a Vera, qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale amar. Então, eu acho que cada casal, cada pessoa, cada vida, eles se encontram uma maneira de interagir. A gente simplesmente assiste coisas diferentes que caminham pelo mundo, né? Então, qualquer forma de amor vale a pena, eu acho, seja como for, né?
É Ah, isso tá. aí. E eu vou Muito. botar a playlist lá na confraria, são umas 6 músicas tiradas do conto, né? Esse Cortázar, sinceramente, ele fatia a alma, né? Igual o Boxing Helena lá que eu coloquei, que é um filme antigo que vale a pena também, é muito interessante. Achou É tudo, o Helena. homem que aprisiona a mulher e ela se sente bem no final, né? Lua de Fel, do Polanski também, que é uma Ah, coisa. pois Nossa é. Senhora, o que que é aquela. Fala, Denil, bem-vinda. O que que é aquela. Que aquele casal se desmonta, meu Deus do céu. E a pele que habito, A do pele que Almodóvar, habita. que ele Nossa Senhora. aprisiona aquele rapaz que fez mal e Olha, a transforma em cabeça mulher. do ser humano, vamos lá nos bestiários da vida, gente, que Pois coisa, é. não, que coisa, né? Maria Eunice, pode falar bem, pode abrir. Não, então a Ana falou da música e uma música que me veio quando eu vi o filme, que eu achei, eu acho que a alma ouviu o Sem Fantasias do Chico Buarque, entendeu? Que me lembrei bastante. Vem se perder em meus braços, né? Que eu quero todo fraco. Não era isso, só Eu te para quero falar. fraco, que eu te quero todo. Isso, Bem que eu te quero essa. todo, meu menino vadio, é isso mesmo, é isso E, mesmo. É bem bacana do Chico. Cláudia, eu queria lembrar do Anderson, que eu fiquei assim muito no começo do filme, eu falei que interessante para Hum, mim foi o contexto que ele tomou, né? Pegar assim o mundo da moda, né? O costureiro ali, o mundo da moda, foi um contexto para mim tão interessante e buscar nele os traumas psicológicos e fazer toda a trama e o tema né, dos personagens, mas buscar esse contexto da moda foi muito singular. Eu achei bárbaro. Puxa, que ideia bárbara, né? Você pegar aquele contexto, tudo por trás, e como uma pessoa ali que é principal, ele, o costureiro, vive, ou que tipo de problemas ele pode ter, né? Isso me chamou muita atenção. Achei brilhante de ideia do Anderson. Eu Ele li foi que feito a que quatro era. mãos também. O Daniel Day-Lewis, eles discutiram e eles foram na história dos costureiros da década de 50, porque era o auge, né? Era aquela coisa, eles eram deuses, né? Na verdade, né? Altamente cultuados, existia todo um processo por trás. Pode falar, Marta. Pode falar. Não, não, é isso que eu ia falar. Eu li um artigo que falava justamente que tinha um costureiro, inclusive inglês, que morava nos Estados Unidos. Foi um pouco baseado um pouco na vida dele e de mais alguns outros costureiros. Mas parece que esse costureiro inglês, que agora eu não me lembro o nome, Balenciaga, é, que ele fala. É. não é Balenciaga, é um outro John. Depois Ele mistura, ele é. mistura isso. É. Uhum. Mas é impressionante isso, né? A coisa da costura é a coisa da trama também, né? É, a E é, trama, ficou genial essa trama, é, e aqueles detalhes, e aquela, realmente a agulha, o costurar, quer dizer, você ter alguém, um criador de arte, olhar para aquele tema, vamos lá, né? Então, como elas falaram, e eram os anos 50, moda, 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 mas então ele tomar isso, e ele ia a fundo, e aí aquelas cenas das agulhas, detalhes, detalhes maravilhosos, que eu achei assim, singular, muito bom dos autores, né, dos criadores do filme, como você falou, e a análise inicial de hoje na sessão explica muito bem de como esse filme saiu, né? Muito bom. Eu só queria comentar mais uma Eu coisa que queria. eu não sei se vocês tiveram assim, quando começa o filme, quando ele vai no restaurante, né, e ele entra lá e primeira vez que ele vai encontrá-la, né, a Alma, quando ela tropeça, ele faz um semblante que imediatamente me veio o Ligações Perigosas com ele, que é muitos, mas eu pensei, nossa, é o mesmo, parecia a mesma personagem, o mesmo sorriso, um pouquinho perverso. Enfim, eu tive assim na hora, e isso passaram-se muitos anos, né? Mas para mim assim foi imediatamente. Olha que incrível, né? E era Ligações Perigosas, né? Aquele filme maravilhoso também com ele. Uma coisa que me chamou a atenção é que, bom, tanto no conto quanto no filme, a gente está falando ali da primeira metade do século passado, né?
Então, um momento em que o patriarcado imperava, né? E aí, como as mulheres fazem para lidar com isso, né? Claro que no caso do conto havia ali uma psicopatia, né, da Adélia e tal, mas no caso da Alma, uma mulher forte, uma mulher que gostava dele, uma mulher que também, querendo ou não, melhorou de vida do ponto de vista material em relação à vida dela antes de conhecê-lo, e uma mulher que não queria abrir mão desse relacionamento, né? E diante da, de toda de todos os problemas psíquicos sérios que ele tinha, né? Ela arrumou ali um modo de lidar com isso, e era esse jogo mesmo, quer dizer, ela se sujeitava aquele homem que, quando estava se achando forte, era absolutamente, enfim, avassalador, porque passava como um trator em cima das mulheres, né? Mas de quando em quando ela virava o jogo, né? E é justamente esse jogo, né? De, ó, mas também você não vai morrer, não. Você fica Quando você ficar fraco e doente, eu cuido, eu assumo as rédeas, até você ficar forte de novo, né? Então, é o modo como uma mulher da década de 50, que gostava dele, apesar de todas as questões psíquicas tremendas, né, que ele apresentava e que eu não vou ficar repetindo, porque os colegas aqui já disseram, né? Ela, então, é interessante porque de qual são os subterfúgios, né, que a mulher, numa época em que o patriarcado reinava, como é que eu vou enfrentar e lidar com isso, né? Isso é que me chamou muita atenção. Lucila, bem-vinda. Que bom te ver. Tá aí gostoso, tá na chácara, que delícia. Muito Toda chácara. gostoso, gente, é muito gostoso. Mas é fato, é como as relações são construídas, né? E como em cada relação, toda relação é neurótica, não tem como você tirar a neurose das relações. É muito difícil, né? E as pessoas têm uma particularidade, e a gente definir o amor, eu vou de novo na Ana, eu sou muito a favor, acho que qualquer maneira de amor vale, na fato. E se a gente consegue tirar o bicho, porque não alimentar o ódio, eu acho que isso é importante, a gente entrar nesse processo eu vou no... Cláudia, Fala, Alberto. só queria vir no. Eu ia no mito de Circe, queria ter pegado o gancho que ela trouxe Circe ali, achei Vai belíssimo esse nela, vai, paralelo. pode falar. Pode falar. E voltar no conto, que eu fiquei muito preso no conto. Eu amei esse conto, achei fantástico. Fui pesquisar mais sobre Cortázar. E eu achei o filme feito em 64, que ele tinha não me lembro, Martin, um cineasta de quem ele era parceiro. Eu assisti o filme. É uma adaptação, na verdade, do Circe, e é bem confuso, assim. Ele tenta fazer uns paralelos em preto e branco, mas é bem interessante. Se quiserem, eu boto o link ali depois lá no grupo. E eu fico assim, eu quero sair em defesa das mulheres do mito, através do mito, porque ela transformava, é interessante isso, né? O paralelo, ela transformava os homens em bichos. Olha que interessante. E ela, eu acho que, e sempre você vai ler os comentários ou as análises do mito de Circe, de uma visão contemporânea e sul-americana, vamos dizer, nem digamos ocidental, mas sul-americana, é sempre vista como a bruxa, a maldosa, né? E daí eu saio em defesa. Eu digo, não, já que a questão é feminina, eu acho que ela tinha um poder muito grande e ela honrava eles, transformando-os em animais muito inteligentes, por sinal. Eu vejo, interessante lá de trás, né?
E eu acho, e daí trazendo para com o conto especificamente, eu acho que daí eu não consigo ver a Adélia como a Circe. Eu acho que a Adélia é má mesmo. Ali no final, na minha interpretação, na minha concepção, e a alma tinha uma alma bem quebrada também. Ela faz esse jogo porque também ela não tem ela não vai para o mesmo vertente de Circe, né? Ela não edifica. Eu acho que as duas não edificavam esses homens, né? Entravam nesse jogo doentio. Eu interpretei mais ou menos dessa forma. Fiquei muito preso na obra, muito simbolista, o Cortázar, né? A fã de Alan. Minha conexão, acho que o Adalberto caiu, né? Minha conexão também está ruim. Mas esse conto do Cortázar, aliás, o livro é maravilhoso. Olha, Ana, postei aí a playlist, a Ana já montou a playlist, quem quiser pode copiar. E que pena que o Adalberto caiu. Mas olha, gente, que delícia poder estar com vocês, gostoso, estou muito feliz de estar aqui. Na verdade, eu vou tentar fazer uma coisa que normalmente eu não faço, mas eu estou com o link do último filme do Paolo Sorrentino, La Grazia, e meu Deus, é uma obra-prima, Maravilhoso. é de tirar o fôlego. Eu vou tentar colocar na confraria, se alguém, não pode ser que me tirem, que me bloqueiem, mas eu vou tentar colocar, é que não tenho, eu tenho receio, mas quem puder assistir La Grazia dele é uma obra-prima, é sobre humanidade, sobre envelhecimento, sobre vida, Sobre solidão. solidão. É uma coisa. E é um político, né? Ele é um presidente que está nos 6 últimos meses do mandato dele, e ele fica fazendo uma reflexão sobre sobre as leis sobre os perdões, né? As leis que ele deveria assinar ou não assinar. E é de uma coisa, de uma humanidade absurda, gente. Que filme! Eu vou tentar, não sei se eu consigo. Eu tenho medo de colocar e depois eu não tenho onde assistir, né? Mas enfim. Mas, Cláudia, desculpa, Cláudia, só para entender, você iria colocar onde? Você tem grupo de WhatsApp, não? Não, não, não. No site da confraria, eu coloco sempre o conto e o filme. Eu ponho o filme. Eu sou pirata. As pessoas podem me Eu desmontar. entendo. Aham. No Eu tenho Instagram, não, você Sugestão. não coloca. Porque Não, no Instagram, não, não. No não Instagram, pode, não. Não, é né? Não, pior. não, não. Eu vou dar uma Entendi. sugestão. Você coloca só 2 dias e tira. Mas aí as pequenas, aí tem gente que não consegue assistir, né? Eu Por posso quê? não, porque eu mando o filme e aí eles me rastreiam. Aí é um filme, bom, vamos esperar mais um Ah, pouquinho. Eu consegui no tá. colocar. cinema, Cláudia. Oi? Ainda está no cinema ainda. Mas o filme é maravilhoso. A É Parterre maravilhoso. dele também, que a gente discutiu, também estava, era novo, entrou agora para o streaming. Mas, gente, é uma É o Tony obra-prima. Servillo. O Tony Cláudia, Servillo Oi, fala, gente. assim que eu vi o filme, eu pensei, nossa, que será que conto que a Cláudia Eu já vai? tenho o conto na cabeça aqui, já estou com tudo Achei mordido. Ah, meu Deus, muito que filme maravilhoso. Mas, gente, Débora, pode falar, Débora. Pode abrir teu microfone. A gente está finalizando já, pode falar. Não, é para dizer, Cláudia, que é Cláudia, né? Cláudia, Você, Cláudia. tudo bem? Hoje eu assisti a Graça, maravilhoso. Nossa, Sorrentino, ele consegue fazer. Eu senti assim, isso tudo que você falou, mas eu vi uma coisa muito. Ele consegue, com uma originalidade, desconstruir essa questão da tradição, contemporaneidade, principalmente uma questão que eu acho que é muito assim, importante, das certezas. Né? Certezas, o que é ser certo? E às vezes a gente coloca muito assim em autoridades o saber absoluto, a certeza absoluta, e não tem isso, né? A dúvida, a ela é inerente ao dúvida. ser humano e é aquilo que vai nos ampliar e não vai. Eu costumo dizer, a dúvida é o que nos torna infinitos. Né, numa sabedoria, porque nos coloca mesmo dentro dessa condição humana, né? E ele começa o filme tão bonito que ele diz:
o direito penal é É um impossível jurista. ele trazer a verdade. É É. impossível porque a verdade não tem, ela está distante de qualquer chancela definitiva, né? Não é uma sentença à vida humana, né? É cada emoção, e se a gente está distante das nossas emoções, a gente não pode dar canetada nenhuma, fica uma canetada assim muito abstrata. A gente precisa e eu achei muito bonito quando ele começa a botar o protagonista, o ex-presidente, próximo, eu acho que das emoções dele, e ele fica mais confiante. A É lindo personagem o que é filme, gente. maravilhosa. É um É filme, lindo. enfim, para É muita lindo. coisa. Agora, E para a Trama Fantasma, né, um filme maravilhoso, que eu acho que ele é muito simbólico, ele é muito imagético. Eu acho que tem uma coisa assim na mãe, né, da personagem muito simbólica. Ela ter feito o próprio vestido de noiva. Imagine naquele tempo uma mulher que confecciona o seu próprio vestido, ou seja, transmite uma ideia dona de si, dos seus desejos. Acho que com todas as problemáticas que ele tinha psíquicas, né, ficou nele essa marca dessa mãe. Acho que isso e que a personagem da garçonete, né, que casa com ele, a alma vira a alma do negócio, né, ali dele, porque ela tinha o jeito dela de contestar, de questionar, né, os hábitos dele, ela ser ela, coisas que as outras antes dela eram meio submissas. Agora, uma relação realmente doentia, uma mulher que, para ter o controle da situação, né, também ela tinha uma perversão ali, uma maldade, não tem como, porque era muito frágil para poder precisar ver o outro e ficar naquela coisa neurótica de enfraquecê-lo, de envenená-lo. Infelizmente, fala de uma fraqueza dela, né? Mas como é que ela foi pegando? Eu vi meio que fazendo uma analogia meio distante, né? Porque não é bem assim, mas tipo Frankenstein, né? O criador, criatura. Ele começa com aquele jeito dele de querer dominar, com as manias dele de se sobrepor, de procurar a mulher ideal, inconscientemente com aquela mãe na cabeça, e ela ali entra num jogo, mas começa a jogar também, né? Do jeito É, dela, ela também dominou, mas é uma relação, infelizmente, assim, doentia. é uma briga de poder ali, né, Débora? É isso. Mas assim, exatamente, acabou ficando um necessitando, juntou a fome com a vontade de comer, a grosso modo falando ali naqueles dois, né? É, Talvez ele tenha visto nela uma na mesa. transgressão que a mãe tinha, né, por ter feito o próprio vestido, que é o simbólico de você decidir sobre sua vida, sobre seu casamento, e a garçonete tinha isso, né, a alma tinha isso, porque ela era questionadora, ela ia rebatendo ele, em algum lugar ela trazia a presença da mãe dele. Eu sentia assim, entendeu, Cláudia? Não sei, mas é um filme, assim, atuações belíssimas. Ela é uma Maravilhoso, excelente maravilhoso. atriz. Ela está nesse filme recente, não sei se vocês viram, do Pai, Mãe, Irmão, Irmã, que é um filme Maravilhoso. Sueco, né? muito sutil, mas que traz assim crônicas, eu chamo assim de crônicas familiares, assim de uma força, né? Bem assim apocalípticas, mas como são as famílias, né? Apocalípticas, tóxicas, interessantes, é tudo isso junto, né? É do Jarmusch, ele é ótimo, ele é ótimo. Ele tem esse tom bem, enfim. Mas é Gente, isso. obrigada, Débora. Gente, obrigada pela presença. Foi maravilhoso trazer, discutir, falar, partilhar, falar de amor, falar do homem, falar da besta, falar da beleza, falar da poesia, falar da psicologia, falar das relações e criar essa ciranda que a gente tem aqui, que há tanto tempo, sei lá eu quanto tempo, a Ana sabe melhor do que eu quanto tempo que a gente está junto. Isso é muito bom. E eu quero agradecer vocês de coração pelo carinho, pela presença, pela troca e por celebrar a vida e o amor, né? E daqui a pouco eu já posso, Carmela,
beijo para você. Diva, Denil, querida, Olinda, obrigada. Liz, beijo. Ana, obrigada. Lucila, minha querida Rê, obrigada. Eni, Ana, obrigada pela presença. Regina Silveira, obrigada também. Débora, boa noite. Maria Cristina. Olha, Mônica, querida, beijo para você. Ilma, boa noite. Marta, adorei te ver. Diva, obrigada. Esther, obrigada. Euclides, Adalberto, beijo, Elisete, beijo, Gláucia, obrigada, gente. Até Muita a gente. próxima. Beijo Tchau, para tchau. vocês. Rosane, Obrigada a obrigada. você, Cláudia. Obrigada, Muito Cláudia. obrigada. Beijo, beijo. Obrigada, Obrigado. obrigada. Boa Tchau, noite, tchau. boa Tchau, noite. Tchau, tchau. gente. Boa Boa noite. noite. Tchau.